Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E nessa aula de hoje, a gente vai tratar do tema a divisão sexual do trabalho. É isso mesmo, aproveita aí e já pega teu caderno, caneta, lápis, marca-texto, tudo que você precisar para anotar as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje, combinado? Então olha só, anota logo aí o tema, a divisão sexual do trabalho. E nesse tema a gente vai trabalhar 5 tópicos. Então tu já sabe que a aula vai ser grande, né? Aproveita aí e já copia para você não se perder no conteúdo. Primeira parte do conteúdo, a gente vai falar da mulher no mercado de trabalho no Brasil. Vamos dar esse panorama aí da mulher no mercado de trabalho aqui no nosso país. Depois, a gente vai falar da perspectiva de Friedrich Engels sobre o tema divisão sexual do trabalho. No terceiro tópico, vamos tratar da divisão técnica e social do trabalho. No quarto tópico, a situação do trabalho feminino. E para fechar a aula de hoje, a gente vai falar de uma conferência, chamada Conferência Pequim +20. Vamos ver por que ela é importante dentro desse contexto da divisão sexual do trabalho. Combinado? Então vamos começar a aula de hoje. E a gente começa falando sobre a situação da mulher no mercado de trabalho no Brasil. No Brasil, a gente vem observando ao longo do tempo um progressivo aumento do número de mulheres nos postos de trabalho. Então, se a gente compara o Brasil de hoje com o Brasil dos anos 70, 80, existe, é claro, uma maior inserção da mulher nos postos de trabalho, no mercado de trabalho. Porém, essa inserção não garante a equiparação salarial, porque mesmo que a mulher esteja mais inserida no mercado, isso não quer dizer que o salário da mulher seja igual ao do homem. Pelo contrário, ainda existem muitos setores onde as mulheres têm salários menores do que o salário que os homens recebem desempenhando a mesma tarefa, a mesma função. Dados estatísticos revelam que no Brasil as mulheres ganham, em média, atenção, 30% menos que os homens. Ou seja, o Brasil tem um dos piores índices de diferença salarial por gênero. É um índice muito alto, né? 30% é a diferença dos salários em média entre homens e mulheres aqui no Brasil. Além da questão salarial, as mulheres geralmente trabalham mais horas que os homens, pois também são responsáveis, geralmente, pelas tarefas domésticas e pelos cuidados com a família, de maneira mais intensa e mais direta do que os homens. De acordo com a ANTRA, que significa Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a situação das mulheres trans é ainda mais precária. 90% desse grupo só encontra trabalho na prostituição e apenas 5% está no mercado de trabalho formal, carteira assinada, com tudo regularizado. Então, se a situação da mulher cis já é complicada, da mulher trans é pior ainda, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. De acordo com Engels, já chegando na segunda parte da nossa aula, a divisão do trabalho, fundamentada nos sexos, com base na propriedade privada e na família monogâmica, que é a família tradicional, né, aqui no Brasil, teria sido a primeira forma de desigualdade entre classes. Então vamos recapitular? Segundo Engels, a propriedade privada, a família monogâmica e a divisão do trabalho por sexos seria a primeira forma de desigualdade entre classes. Com o estabelecimento do patriarcado e da família monogâmica, a mulher passou a ser desvalorizada, assim como o seu papel na sociedade. Porque o papel da mulher vai ser basicamente o quê? O cuidado com a família e a reprodução da família. Então está muito restrito ao ambiente do lar, ao ambiente familiar, ao ambiente doméstico. E tanto a mulher, enquanto ser social, quanto esses tipos de trabalho vão passar a ser menos valorizados ao longo do tempo, ao longo da formação das sociedades humanas. A divisão técnica e social do trabalho se desenvolveu rapidamente no capitalismo. As tarefas se tornaram cada vez mais especializadas e cada vez mais fragmentadas. Houve um reforço, segundo Engels, no capitalismo, da divisão sexual do trabalho, dividindo os espaços de fora da família
como espaços produtivos e os espaços relativos à família como espaços reprodutivos. Olha a diferença. O espaço de fora da casa e o espaço de dentro da casa. O espaço de fora da família, o espaço de dentro da família. O espaço de fora, o espaço da rua, é o espaço produtivo. O espaço de dentro, o espaço da família, é meramente o espaço reprodutivo. Então começa a haver essa divisão também, entre aquilo que é produção e aquilo que é reprodução. Com a consolidação do capitalismo industrial, já no século XVIII, Engels vai dizer que as tarefas produtivas tornaram-se masculinas. Quer dizer o quê? Que basicamente as tarefas de produção de fora da casa, de fora da família, foram ocupadas pelos homens. E as tarefas de dentro da casa e de dentro da família foram ocupadas pelas mulheres. Então, coube aos homens o espaço da produção social e às mulheres o espaço do cuidado da família e da reprodução, certo? Então passa a existir isso de maneira bem evidente, essa divisão sexual do trabalho e essa menor valorização do trabalho doméstico e do cuidado com a família, que é o espaço da mulher. E assim vai se perpetuando uma ideia de dominação masculina, que ocupa os espaços produtivos, que ocupa os espaços de fora da casa e, portanto, espaços que são mais valorizados socialmente. A situação do trabalho feminino. Vamos lá. No final do século XIX para o começo do século XX, inúmeras leis de, entre aspas, proteção da mulher passaram a proibir o trabalho feminino em ocupações consideradas mais pesadas ou perigosas, como, por exemplo, nas fábricas. A justificativa de quem proibia era que isso havia causado problemas de ordem moral, por terem mais mobilidade as mulheres fora do espaço da casa, que tradicionalmente cabia a elas. Então, a visão social sobre a mulher que trabalhava era uma visão negativa, certo? Por conta desse suposto problema de ordem moral, como eles chamavam. Isso acabou fazendo com que existissem leis, que eram leis supostamente de proteção à mulher, mas que na verdade eram de proibição. A mulher passava a ser basicamente proibida de trabalhar fora do ambiente da casa, portanto, no ambiente produtivo da sociedade. Embora muitas dessas leis tivessem como finalidade a proteção das mulheres exploradas pela indústria, né, acabaram por confiná-las, prendê-las ao cuidado doméstico e aos trabalhos realizados somente em casa, não remunerados ou então subremunerados, porque o espaço da casa, como a gente viu, é o espaço menos valorizado quando se trata da produção social. É o espaço somente da reprodução e do cuidado com a família. Então isso fez com que as mulheres tivessem ainda mais, sofressem ainda mais um processo de dominação, um processo de ausência do espaço social mais importante quando se trata da economia, que é o espaço produtivo. As mulheres tinham postos de mercado de trabalho, tinham postos no mercado de trabalho, né? Trabalhavam nas fábricas, indústrias, mas aí surgiram as leis de proteção e confinaram as mulheres de novo ao espaço doméstico. Durante o século XX, as duas guerras mundiais, a Primeira Guerra e a Segunda, voltaram a impulsionar a presença das mulheres nas indústrias. Mas por quê? Por que as mulheres voltaram para as fábricas? Porque os homens estavam na guerra. Então criou-se ali uma necessidade daquele momento, uma necessidade social. Pois nesse momento os esforços produtivos eram necessários. Então as mulheres passaram de novo a ocupar espaços de produção, né? Espaço da fábrica, da indústria. No entanto, com o fim da guerra, novamente se reivindicou o retorno das mulheres de novo ao ambiente doméstico, ao ambiente do lar. O ambiente da família voltou a ser o homem provedor que trabalha fora de casa e a mulher cuidadora que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida da família. Passou a ter de novo essa distinção como havia antes das guerras, né? A ideia do homem, que é o cara que vai ali trabalhar fora de casa, que vai garantir o sustento da família, é o homem provedor do lar, e a mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, que cuida das tarefas domésticas. O espaço da rua, o espaço de casa, o espaço produtivo, o espaço do cuidado com a família. São espaços diferentes, ocupados
Pelo homem, o espaço de fora; pela mulher, o espaço da família, do lar. Os movimentos de emancipação feminina, de tentativa de tirar a mulher dessa condição de dominação na Europa, questionaram a falta de liberdade e as normas rígidas adotadas em relação às mulheres. Foi somente a partir dos anos 80, com o movimento recente, né, anos 80, não faz tanto tempo. Foi somente a partir dos anos 80, com o movimento intenso da globalização, que a participação feminina na população economicamente ativa, chamada de PEA, população economicamente ativa, e na população ocupada cresceu em boa parte do mundo. Então foi preciso a globalização avançar, foi preciso lutar contra uma série de preconceitos, de ideias já consolidadas, para que a mulher pudesse, de novo, se inserir, dessa vez com um pouco mais de qualidade, nos postos de trabalho, no mercado de trabalho. A maior participação feminina no mercado de trabalho global trouxe contradições. Então, assim, como a gente viu antes, as mulheres, de fato, estão mais presentes no mercado de trabalho. Só que isso não quer dizer que haja uma igualdade de condições, ou de oportunidades, ou de salários entre homens e mulheres. Embora as mulheres tenham adquirido poder financeiro e passado a ocupar empregos que não eram habituais, continuaram a ser responsáveis pelas tarefas domésticas também, o que levou a uma dupla jornada de trabalho. Então, assim, a mulher conquistou, ou melhor, reconquistou espaço no mercado, se inseriu cada vez mais mulheres se inseriram no mercado, mas as mulheres ainda continuam também, na maioria das vezes, tendo que tratar das tarefas da casa, do cuidado com os filhos, das tarefas domésticas. E aí, diferente do homem, que basicamente só trabalha fora e em casa descansa, a mulher trabalha fora e trabalha em casa também. Por isso que a gente chama de dupla jornada de trabalho, né? Porque tem um trabalho doméstico e tem um trabalho produtivo, que é o trabalho do espaço de fora da casa. Então essa contradição, ela ficou mais evidente, porque agora a mulher trabalha duplamente. Ela trabalha fora de casa e trabalha também dentro de casa. Para a gente poder fechar a aula de hoje, a gente vai falar da Conferência Pequim +20. Essa conferência aconteceu em 95, com representantes de 189 governos diferentes. E o Brasil, é claro, também estava lá, certo? Então a Conferência Pequim +20 é uma conferência realizada em 95 na cidade de Pequim, na China, com representantes de 189 países, governos diferentes. O resultado do encontro foi o compromisso dos governos perante a ONU, as Nações Unidas e todo o mundo para o cumprimento de metas relacionadas a 12 áreas de preocupação prioritárias em relação às mulheres. Vou repetir para ti. Essa conferência foi realizada em Pequim, em 95, com 189 países diferentes sendo representados. E nessa conferência se assumiu compromissos em 12 áreas de atuação tidas como prioritárias. Vamos ver aí quais são? Vamos lá. Foram listadas na conferência as seguintes áreas prioritárias de atuação com vista ao empoderamento das mulheres. Primeira área, mulheres e pobreza. Ou seja, ter medidas e ações efetivas que tirem grande parte da população feminina da condição de pobreza ou miséria. É o primeiro ponto, a primeira ação prioritária, segundo a Conferência Pequim +20. Segundo, a educação e capacitação de mulheres. Por que a educação e a capacitação são importantes? Exatamente para que as mulheres, quando se insiram no mercado, elas consigam empregos que sejam melhores, que exijam ali uma qualificação profissional que ela tenha e uma capacitação já feita anteriormente. Por isso a importância da educação e da capacitação das mulheres também. A educação também é uma coisa libertadora, é algo libertador, o conhecimento liberta. Então o conhecimento, a educação, a formação são importantes nesse processo de empoderamento feminino. Mulheres e saúde. Ações mais pontuais e mais direcionadas à preocupação com a saúde das mulheres, a prevenção de doenças que geralmente acometem o sexo feminino. Violência contra as mulheres, é um ponto fundamental também. Inclusive no Brasil, a gente teve depois disso leis, né,
que amparam a questão da violência doméstica contra as mulheres. Então esse ponto também foi um compromisso assumido por todos os países que fizeram parte lá da conferência Pequim+20. E é um dos pontos fundamentais para que a gente fale ali de uma inserção e de um respeito maior à dignidade da mulher também. Mulheres e conflitos armados. Um tratamento mais especial e direcionado às mulheres que vivem situações em países que estão em conflito, né? Como, por exemplo, ali no Oriente Médio, Afeganistão, Síria, hoje em dia a Ucrânia, por exemplo. Então, o tratamento mais direcionado às mulheres que vivem nessas circunstâncias, que tem a ver com conflitos armados e tudo mais. Mulheres e economia. Ações mais direcionadas, no sentido econômico, às mulheres que vivem em situação mais carente, mais vulnerável, e também a inserção da mulher de maneira mais significativa e qualitativa no mercado de trabalho. Tem a ver com esse sexto tópico. O sétimo tópico, mulheres no poder e liderança, que é esse incentivo dado a algumas empresas também, de que cada vez mais mulheres ocupem espaços de poder, espaços de decisão, espaços de chefia, que é um processo que a gente está vendo ainda se construir, né? Como eu te falei no começo da aula, se a gente comparar com 50 anos atrás, é claro que hoje tem muito mais mulheres ocupando cargos de chefia, cargos importantes, mas ainda é muito pouco, né? Dado a quantidade ali de homens e mulheres na sociedade. Ainda existe uma subrepresentação das mulheres nesses espaços de poder. Mecanismos institucionais para o avanço das mulheres. Aí é mais a questão do papel do Estado, do papel dos governos, em criarem mecanismos institucionais que permitam às mulheres serem inseridas, tanto nos espaços de poder, de decisão, no mercado de trabalho, na vida acadêmica, na vida profissional, né, de forma geral. Direitos humanos das mulheres. A preservação da dignidade das mulheres, inclusive, é parte do conjunto dos direitos humanos. Então, a aplicação de premissas, de pressupostos dos direitos humanos na relação ali com as mulheres também faz parte de uma das 12 áreas prioritárias da Conferência Pequim+20. Mulheres e a mídia. A forma como se trata a mulher em relação à mídia, aos veículos de propaganda, de comunicação, também precisou ser revista, precisou ser colocada em xeque, porque muitas vezes a mulher é tratada como objeto, né, de consumo, desejo de consumo, objeto sexual. Então essa objetificação da mulher também precisou ser criticada. E a forma como a mulher se apresenta na mídia, ou melhor, a forma como é representada a mulher na mídia, ela também vem sendo criticada e vem sendo questionada ao longo desse tempo. Então já existe essa questão mais, digamos, politicamente correta em relação à forma como a mulher é apresentada na mídia, na propaganda, na publicidade. Mulheres e meio ambiente. Muitas mulheres vivem ali em situação próxima, né, de áreas ambientais, e também se valoriza a atuação dessas mulheres na preservação do meio ambiente. Você tem a associação ali de duas coisas que são importantes, que é o direito das mulheres e a preservação ou conservação ambiental. E para fechar, o direito das meninas, né? Que aí trata desde mesmo da infância, da adolescência, das mulheres que ainda estão se tornando mulheres plenamente, das garotas, das meninas que precisam ter a sua intimidade preservada, os seus direitos preservados, a sua dignidade preservada. Então o combate, por exemplo, ao turismo sexual, o combate à pedofilia, tudo isso entra aqui nesse rol, né? Nesse conjunto relacionado aos direitos das meninas, ok? No que diz respeito à pobreza, uma das metas do documento é elaborar e executar programas contra a pobreza, bem como programas de emprego, que melhorem o acesso das mulheres que vivem em situação de pobreza à alimentação, inclusive mediante a utilização de mecanismos apropriados de formação de preços e de distribuição também. Em relação à educação, uma das metas centrais é a eliminação do analfabetismo entre as mulheres. Em relação à violência contra a mulher, a meta estipula introduzir e reforçar sanções penais, civis e trabalhistas ou administrativas na legislação, com o fim de punir e reparar os danos causados às mulheres e meninas vítimas de violência de qualquer tipo. E com essas informações, a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para todos. Eu me despeço por aqui e já deixo marcado o nosso próximo encontro,
na próxima videoaula de Sociologia. Sigam nossas redes sociais e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.